Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é alcoolismo, tabagismo e drogas. Todo tipo de dependência química é prejudicial à saúde, à família e também à sociedade. Cumpre examinar nesse passo que muitas vezes por falta de devida ajuda o indivíduo não encontra meios para recuperar-se do vício. Casamentos sendo dissolvidos devido à dependência, famílias destruídas, violência familiar, brigas, agressões, assassinatos, adultérios, falências financeiras, têm sim estreita relação com a dependência química e o álcool. No programa de hoje, com o objetivo de trazer informação e acerca do tema de drogas, alcoolismo e tabagismo, e para tal convidamos 5 profissionais que irão nos trazer informações a esse respeito. No bloco Saúde Mental, a psicóloga Michele Maimone estará falando sobre o tema adoção. Nos aguarde, já já voltaremos. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimone é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimone tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos, e ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimone. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone. A tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone. Doutora Aline Maimone. Experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é alcoolismo, tabagismo e drogas. Temos os seguintes entrevistados. Inicialmente, a médica psiquiatra e terapêutica cognitiva Darleide Oliveira Machado, formada pela Universidade Federal de Pelotas, com mestrado através da Universidade Institucional de Portugal. Também o médico gastroenterologista Marco Aurélio Fagundes. Ele é professor do Departamento Médico da Universidade Estadual de Maringá, gastroenterologista e cirurgia do aparelho digestivo, médico doutor pela Faculdade Federal de São Paulo, médico assistente em 1986 a 89 na Alemanha, em cirurgia geral e endoscopia. Também nós temos o representante dos Alcoólicos Anônimos, que não vai poder ser identificado, por isso a imagem durante o programa vai estar borrada. Nós vamos dar um nome para ele, que é o Edson. Eu agradeço a gentileza da presença de todos aqui no nosso programa. Logo, logo voltaremos. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial.
Armani com preço imperdível é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Estamos de volta com o tema alcoolismo, tabagismo e drogas. Só que nesse bloco nós vamos falar exclusivamente sobre alcoolismo. Bom, inicialmente com a Darley. Darley, é um prazer tê-la conosco. É uma psiquiatra, né, nossa amiga, que geralmente está aqui conosco no nosso programa. Né? Eu que agradeço o convite. Bom, Darley, eu gostaria que você nos dissesse o que caracteriza o alcoolismo. O alcoolismo é uma patologia que está ligada à área da psiquiatria, né, o CID-10, e é uma patologia que está ligada às compulsões, os impulsos para beber de uma forma que acaba acarretando prejuízo para as pessoas, para a sociedade como um todo, né, e para os familiares. Darley, existe diferença entre o bebedor social e o alcoólatra? Sim, a gente, né, o Código Internacional classifica, tem o bebedor social, o bebedor nocivo e então a doença alcoolismo. Então, o bebedor social é aquele que ele controla o álcool, ou seja, eu vou dirigir, não vou beber, ontem eu já bebi demais, o meu limite é só uma cervejinha, é só uma dose de uísque. Então, ele tem o controle e é uma quantidade mínima que não vai trazer consequências, né, nem orgânicas e nem social. O uso nocivo já é aquela pessoa que ela ainda não é considerada pela ciência um doente, né? Mas ele já, o beber dele já causa problemas. Então é o dirigir após uma quantidade de álcool, às vezes é uma confusão na família em função do álcool, a falta no trabalho no outro dia em função daquela quantidade do álcool que ele tomou no churrasco. Então ele já tem nocividade ligado a ele, mas ele ainda não é considerado uma doença. E a doença, o alcoólatra, é quando a pessoa ela passa a viver 24 horas do dia, mas já em função do álcool. Então ela já falta na segunda-feira o trabalho, ela passa a deixar de sair com os familiares para ficar envolvido com o álcool. Então o beber agora já está exagerado. Só lembrando a população em casa, que todo alcoólatra, um dia ele foi bebedor social e um dia ele foi bebedor nocivo. Porque até chegar a doença, às vezes, tem pessoas que levam 20 anos, né? E as pessoas fazem um pouco essa confusão, então, né? Darley, então é isso que caracteriza a doença, então, no caso? É o que você acabou de dizer, né? Sim, as pessoas ficam muito em volta. Então, tem pacientes que falam, mas eu não sou alcoólatra porque eu só bebo a cada 15 dias. Mas eu até brinco, mas a cada 15 dias ele também tomou o bar inteiro. Então, ele consegue ficar uma semana inteira, 10 dias sem beber, mas ele acaba não resistindo e bebe todos. Uma outra caracterização, o médico prescreveu uma medicação que não pode misturar com álcool e ele faz a escolha de parar com o remédio e continuar com álcool. Então, ele não consegue mais, né, a ausência do álcool no organismo dele. Ele já tem uma patologia, que vai ser falado, né, uma cirrose, uma doença hepática e que ele está proibido, né, de beber, mas mesmo assim ele não consegue, né, o livre-arbítrio da escolha da saúde dele e continua bebendo. Então ele já tem a doença instalada. Então nesse momento a gente diz que o álcool é que manda nele, né? No caso, por exemplo, quais seriam os efeitos que o álcool, psíquicos e físicos, né, que ele causam ao paciente? Na parte física, as doenças, que é as mais comuns, na parte fígado, né, porque o álcool é metabolizado pelo fígado, então tem a cirrose, a esteatose,
e principalmente na parte neurológica é a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é uma demência precoce decorrente dos danos do cérebro em função do álcool. É interessante a gente lembrar, né, que existem muitos alcoólatras, né, na família, né? Então eu gostaria de saber, Darley, essa correlação, né, pais alcoólatras, eles propiciam que os filhos também sejam alcoólatras, no caso? Sim, de duas formas. Em função da genética, né? Porque assim como qualquer outra doença da medicina, diabetes, hipertensão, a pessoa tem a predisposição, e também por comportamentos aprendidos. Então é óbvio que uma criança que vive, que é os danos, né, psicológicos, a criança que vê o pai com as questões do álcool, às vezes tem confusão em casa, tem violência doméstica, tem brigas, isso tudo acaba também fragilizando o emocional daquela criança. Ajuntando com a genética que ela já tem dessa família, ela pode ser, sim, no futuro, um alcoólatra. Bom, no caso, até essa pergunta é pertinente, né? Se o alcoolismo tem cura, né? E quais são as formas de tratamento para debelar esse vício? A ciência, assim, a gente não usa essa palavra cura, porque cura seria a pessoa conseguir voltar ao beber social. E, né, até o presente momento, a gente sabe que uma vez que teve a compulsão pelo álcool, é um alcoólatra, ele não consegue beber socialmente novamente. Então, a gente não usa essa palavra cura. Existe o controle, a abstinência, né? E os tratamentos, como está envolvida a parte social, tem a parte familiar e a parte bioquímica, o tratamento envolve essas três áreas, então é necessário. Então não adianta só tomar a medicação, não adianta o paciente fazer tratamento só comigo e psiquiatra, que não vai funcionar. Eu tenho que ter a parte da psicoterapia para tentar dar habilidades para ele lidar com o dia a dia, porque não posso dizer que é um perfil, mas a maior parte das pessoas com dependência, elas têm pouca habilidade para lidar com as frustrações lá fora, a tomadas de decisões. Então isso fica a cargo da psicoterapia. E também é obrigatório e deveria participar a família, porque existe o que a gente chama de codependência. A família, sem se dar conta, ela passa a ficar dependente também. Não do álcool, mas daquele hábito que a pessoa desenvolve. Então o marido já vai chegar tarde, ela tem que buscar o marido no bar. Então há uma codependência dessa família, que também precisa de tratamento. Muito bem. Marco Aurélio, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Ele é gastroenterologista. Você já participou no programa Saúde Hoje há algum tempo atrás, né? Eu agradeço a participação tua agora conosco. Eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Quais são os efeitos que o álcool traz para o organismo? Veja bem, Nelson, o álcool, eu acho que seria interessante, talvez, para o público nosso em casa, já que esse programa ele se destina assim, à orientação das pessoas, de nós podermos dizer assim, o que seria uma dose hoje, talvez, a quantidade de álcool que levaria uma pessoa a ter as doenças. Porque eu pego muito no consultório hoje, a pessoa que chega no consultório e fala, doutor, eu bebo só uma dose de destilada, por exemplo, antes do almoço e bebo uma no jantar. Então, o que seria essa dose ao ponto de trazer uma doença? Eu acho que isso aí seria talvez uma grande pergunta, né? A gente diz o seguinte, hoje tem trabalhos mostrando que se a mulher ela é mais suscetível, ela tem mais facilidade para pegar a doença, ela é mais frágil do que o homem, né? Pela própria constituição física dela. Então, a mulher hoje em torno de 40 gramas de álcool dia e o homem em torno de 60 gramas de álcool dia. É claro que isso é muito relativo, você pode ter pessoas que bebem às vezes mais ou bebem menos e podem ter a doença ou podem não ter, por questão de resistência individual de cada pessoa. Mas em trabalhos experimentais nós sabemos hoje que 40 gramas para a mulher e 60 gramas para o homem dia, em torno de 10 anos, continuamente, isso vai levar às doenças, que seria hoje talvez a cirrose e a pancreatite, são as doenças assim, que a gente mais tem encontrado no dia a dia. Então, só para a pessoa ter uma ideia, a cerveja, por exemplo, vamos usar o vinho. O vinho ele tem em torno de 12% de álcool, né, o teor alcoólico. Então, vamos fazer uma conta bem simples. 12% significa que em cada 100 ml de vinho eu tenho 12 gramas de álcool. Então, se eu quero, vamos traduzir isso aí para 10 gramas, para ficar uma conta mais redonda, se eu pego o paciente que toma hoje 400 ml de vinho, ele vai ter em torno de 40 gramas de álcool. Né? Porque se tem 10, vamos botar 12 para 10, fica mais ou menos uma conta arredondada. A cerveja em torno de 6,5%. Então, às vezes a pessoa também que toma cerveja,
Então, às vezes, 2 latinhas ou 3 latinhas, né, por dia, 375 ml, ela seria uma dose suficiente para levar a pessoa a ter as doenças. Isso diariamente? Né? Diariamente. Então, você imagina uma bebida destilada, tipo a cachaça, por exemplo, que é muito usada hoje, né, uma bebida barata, fácil de comprar, e tem pessoas que acham que isso é bom para a saúde, dependendo de como ela usa. Então, a cachaça, por exemplo, ela tem 40% de álcool. Se você toma 100 ml, você já está numa dose que já está lesando. Então fica muito simples hoje a gente trabalhar em cima dessa quantidade, se a pessoa em casa ela começar a pensar assim. Mesma coisa o uísque também, né? O uísque também, uma destilada, né? Destilada. No caso, por exemplo, por que o indivíduo que bebe, ele perde, né, a fome, no caso, e o álcool geralmente ele retarda ou lhe impede a absorção de nutrientes? A gente sabe hoje que a pessoa que faz uso da bebida alcoólica, ela tá sendo suprida em termos de necessidade calórica para o organismo dela. Então é uma coisa que pode acontecer pelo fato dele estar tendo uma energia, vamos dizer assim, ele está usando uma fonte energética, que seria o álcool, e isso vai metabolizar e vai produzir energia para ele. Só que aí é que vem as lesões, que a gente tem as lesões no fígado, as lesões no pâncreas, e as lesões no sistema geral no corpo, né, pelo efeito danoso em cima dessa reação química, estragando a nossa saúde. Geralmente quem bebe acha que nunca vai ter problemas, né? Quer dizer, porque praticamente não tem sintomas, né, no início, né? É muito comum hoje, eu pego muito no consultório, já tive vários casos assim, da pessoa ter como primeiro sintoma a hemorragia digestiva. A pessoa está em casa, de repente ela reclama, doutor, eu vomitei sangue. Quando você vai ver, ele já tem as varizes de esôfago. A varize de esôfago é uma situação que já é quase que estágio final já de cirrose. Ou seja, o sangue, quando ele chega no fígado para passar, o fígado funcionaria, vamos dizer assim, de uma maneira meio popular, como se fosse um filtro, né, onde ele faz toda a separação, faz o metabolismo, toda essa parte química nossa. Então, quando o sangue passa no fígado e ele não encontra passagem para ganhar o caminho normal dele para ir em direção ao coração, ele encontra dificuldade devido à cirrose. Então, ele procura uma via alternativa. Essa via alternativa é aquela que passa, que causa as varizes, que é uma situação já final. A pessoa, quando chega ao ponto de ter varizes, é sinal que o fígado dela já está com um dano tão acentuado que ele já não consegue mais exercer a função dele normal que ele precisaria. É estadio final, então, já. Né? Estadio final. No caso, o Marco, com relação à gravidez, por exemplo, né? Tem muitas mulheres que bebem, né, durante a gravidez. Isso pode afetar o desenvolvimento do feto? Com certeza. A gente sabe que como o nosso corpo necessita de uma alimentação saudável, a gente enfatiza muito isso hoje, principalmente quem está grávida, né, porque ela tem que alimentar uma criança que está dentro dela, né, então todo esse metabolismo, tudo isso necessita de uma alimentação saudável. A partir do momento em que você tem essa fonte calórica sendo dada por uma substância que ela é danosa ao corpo, indiretamente está afetando a criança também. Então é fundamental que as mulheres grávidas não usem, não utilizem álcool, nem mesmo socialmente, né? Então, é o que a gente chama de alimento vazio, né? Ele tira, né, não tem nutriente nenhum, né? E além disso, retira, né? Compromete a absorção dos nutrientes, né? Bom, agora nós vamos conversar com os representantes dos Alcoólicos Anônimos. Vocês, telespectadores, irão notar que a imagem estará borrada, né? Porque trata-se dos Alcoólicos Anônimos, o representante dos Alcoólicos Anônimos. Vamos chamá-lo de Edson. Eu gostaria inicialmente que o Edson definisse para nós o que significa Alcoólicos Anônimos. Bom, doutor, obrigado pelo convite, né, de estarmos aqui com o senhor. Alcoólicos Anônimos é um grupo de autoajuda, né, que são pessoas que, como já foi dito aqui pelos colegas, com o problema do alcoolismo, e ali nós encontramos uma solução para o nosso caso do álcool, né, como já foi dito, não saramos, né, mas há uma recuperação permanente dentro de Alcoólicos Anônimos. No caso, essa entidade, ela utiliza métodos, inclusive, ela é importante, no caso, para auxiliar os dependentes, né, do álcool, né? Sim, o programa de Alcoólicos Anônimos ele tem toda uma literatura específica, né, desenvolvida por companheiros nossos, experiência vivida dentro de Alcoólicos Anônimos, e isso ajuda, né, a nossa recuperação. Logicamente que nós não somos o único meio específico de tratamento. Muitos daqueles que estão com nós precisam da medicina, né, precisam
do tratamento, do acompanhamento clínico para poder se recuperarem. Mas nós, dentro de Alcoólicos Anônimos, conseguimos 100% da nossa abstinência alcoólica. Edson, você já foi alcoólatra, né? E qual a tua experiência que você poderia, no caso, né, transmitir aos nossos amigos telespectadores, né? Eu acho que é muito importante essa mensagem tua agora. Como já foi dito aqui, eu continuo sendo um alcoólatra, né? Para nós, a doença do alcoolismo, ela não tem cura, mas há uma estabilidade do alcoolismo. Eu consigo viver hoje tranquilamente, normalmente, com as pessoas, na sociedade, sem a ingestão da bebida alcoólica. Então eu continuo sendo alcoólico, só que em recuperação. E essa recuperação, ela é permanente para mim. E qual é a mensagem que você daria aos nossos amigos telespectadores para aqueles que são alcoólatras? Aqueles que, porventura, está encontrando dificuldade no seu dia a dia, né, com a bebida alcoólica, não consegue controlar a sua maneira de beber, como já foi dito, né, na segunda-feira falta ao trabalho, está tendo problema em casa com a família, em função do álcool, às vezes ele não percebe isso, mas a família percebe. E o programa de Alcoólicos Anônimos, ele está ali, né, à disposição dessas pessoas. Nós temos um lema dentro do Acre, se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Porque ali nós conseguimos, através da mútua ajuda, estabilizarmos a doença do alcoolismo. No caso, por exemplo, o que muda quando o indivíduo procura os Alcoólicos Anônimos, né, na vida desse indivíduo? O programa de Alcoólicos Anônimos, ele não é simplesmente para parar de beber ou fazer alguém parar de beber. Ele é uma reestruturação na vida social e familiar de todo cidadão, tanto homem quanto mulher, né? Então, ele muda significativamente a sua vida a partir daquele momento em que ele realmente sente o desejo, a vontade de parar de beber. Então, ele para de ser um alcoólico na ativa, né, e torna-se um alcoólico em recuperação. E toda a sua família sente essa recuperação dele no dia a dia. A Darley falou, inclusive, a respeito, né, da participação da família, né, e os reflexos que a família, né, tem com o alcoólatra na família, né. E no caso, Edson, qual o papel da família, você tem, né, a experiência, na tua família, né, qual o papel da família, a importância que ela exerce na recuperação de um alcoólatra? Dependendo do tempo do alcoolista estar junto com a família, ou a esposa, ou filhos, ou os pais, a família também passa a sentir esse problema do alcoolismo, né? E quando o alcoólico ele se predispõe à sua recuperação, é muito importante o acompanhamento da família, porque senão ele vai desenvolver o seu tratamento e a família vai permanecer, né, no tempo que ele estava na ativa alcoólica. E para isso também, paralelamente com o programa de Alcoólicos Anônimos, existe o programa de Al-Anon, que são esposas ou esposos do doente alcoólico. E essas pessoas também, através desse programa, que é similar ao de Alcoólicos Anônimos, né, se recuperam e aprendem a como tratar com o seu doente alcoólico. No caso, para aqueles que tiverem interesse de contactar os Alcoólicos Anônimos, tem um endereço? Nós temos aqui em Maringá 2 grupos bem ativos, todos os dias da semana nós temos as reuniões. Um é ali na Vila Operária, na rua Nel Alves Martins, 1368, e o outro lá na Avenida Pedro Taques, 3287. Eu quero agradecer então a participação do Edson agora, né? Foi muito interessante a tua participação com os Alcoólicos Anônimos, que é fundamental que haja esse conhecimento da comunidade, esse respeito. E lembrando que aos nossos amigos telespectadores que a gente voltará no próximo bloco, continuando com esse assunto. Programa Saúde Hoje, 12 anos com você. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos, e ainda realização de orientação vocacional.
Clínica de Psicologia Michele Maimoni. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta agora desse bloco é tabagismo. E temos mais um convidado, né, que é o biólogo Celso Cornejeiro. Celso, é um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer, é meu. Bom, o Celso ele é mestre e doutor em anatomia humana pela USP São Paulo. Bom, voltando a Darley. Darley, você poderia explicar o que é tabagismo? O tabagismo também é considerado uma dependência química, né? Na psiquiatria ele é o F17, então ele é uma patologia da psiquiatria e que ele tem um funcionamento no sistema, né, nervoso central muito parecido com as outras drogas. Então ele é uma substância, ele tem substâncias dentro dele, principalmente a nicotina, que causa uma sensação de prazer. Isso faz com que as pessoas fiquem dependentes do cigarro, né? E daí, como é que, no caso, né, o cigarro atua quimicamente no organismo? Na verdade, o cigarro, quando as pessoas fumam, ele faz uma liberação aumentada de dopamina. E essa substância, esse neurotransmissor, que dá a sensação de conforto, de paz, de bem-estar. Por isso que é difícil as pessoas largarem do cigarro. Marco Aurélio, como é que no caso, quais são as doenças provocadas pelo uso do cigarro? Eu acho que doença, assim, de uma maneira geral, a gente diz assim que ela é bem genérica. Se a gente for olhar uma pessoa que fuma, o médico hoje ele tem uma visão, vamos dizer assim, especializada, onde a gente consegue detectar o fumante do não fumante. Às vezes a pessoa até se estranha, quando chega no consultório a gente já consegue dizer que a pessoa fuma. Porque o dano ele é tão genérico, você observa a impregnação com nicotina desde o cabelo até a unha do pé, né? A pessoa fica toda impregnada. Então eu acho assim, a doença hoje que pelo menos eu vejo, inclusive dentro da minha família também, tive um caso, eu acho que a doença pior que a gente pensa hoje, além do câncer que tem, mas seria talvez o enfisema, né? Que é a limitação do pulmão da pessoa em termos de você poder ter a capacidade de respirar. Às vezes uma pessoa não conseguia amarrar um sapato. Foi o caso da minha família. E ela vem de uma maneira assim muito rápida. Às vezes você está fumando, fuma, de repente ela chega e a pessoa já não tem mais recurso em termos de tratamento hoje. É interessante, existem várias campanhas, né, nesse sentido, né? Inclusive em São Paulo, certos ambientes que o indivíduo não pode mais frequentar com cigarro, né? Em São Paulo a lei está sendo muito rígida, né? Parece que no Paraná também isso está acontecendo. No Paraná também já está acontecendo, é a mesma lei de São Paulo. Você não pode frequentar ambientes já proibido, né? Sim, você só pode fumar em ambientes livres, nem aqueles bar que tem o toldo na calçada não pode. A gente está falando isso por causa do fumante passivo, né? Sim. É um problema isso, né? O fumante passivo. Porque a gente, né, eu não sou fumante, não tenho familiar que fuma, mas se eu conviver com pessoas que fumam, eu posso desenvolver todas as doenças que é comum do tabagismo, né? Eu sempre brinco, né, eu faço tratamento de tabagismo, assim, que no mínimo, no final dos seus 50 anos, no mínimo ele vai ter um enfisema, ele pode escapar de um câncer, mas enfisema com certeza ele vai ter, né? Um problema sério. Marco, no caso, por exemplo, de familiares que fumam e têm crianças, é um problema sério isso, né? Não há um respeito, é claro, desses fumantes, porque eles não veem o dano em si, ele não vê para si, acho que não vê para os próprios filhos. Como é que funciona isso?
A gente tem trabalhos hoje mostrando que o fato de uma pessoa ser fumante, os filhos dela têm deficiência, inclusive, de aprendizado na escola. Isso já tá definido. Então a gente sabe hoje que a pessoa, por exemplo, o fumante passivo, ele acaba tendo vários problemas, inclusive o problema até alérgico também. Eu, por exemplo, tenho dificuldade, se eu estou no ambiente e ver alguém fumando, longe eu tenho uma certa dificuldade, inclusive, em respirar, porque existe o problema também alérgico. Agora, o fumo em si, ele é danoso à saúde de uma maneira muito genérica, né, como nós já falamos. Darley, psiquiatricamente, existe alguma dependência do cigarro, né, ou ela é apenas física? Não, é uma dependência física, né, orgânica, psíquica e também de associação de comportamento. De que tem pessoas que é tão automático fumar que quando ela vê, ela acaba acendendo um cigarro atrás do outro. Então são 3 categorias: a psíquica, a física e a associação de comportamento. E de que maneira assim o psiquiátrico, nesse caso, pode auxiliar esses pacientes? Em relação ao tratamento, a gente faz essas 3 áreas, né? A gente prescreve medicação, faz o acompanhamento da parte da emocional com psicoterapia e também ajudando na associação de comportamentos, buscar outras fontes para aliviar a ansiedade que não seja só o cigarro. Darley, existe aqui em Maringá algum projeto de saúde pública para auxiliar esses pacientes? Sim, todas as unidades básicas de saúde foram capacitadas profissionais para fazer grupos de tratamento, inclusive com liberação de medicação. Então, as pessoas que fazem uso do cigarro e desejam parar, é só procurar a sua unidade, né, mais próxima, que tem o tratamento gratuito, inclusive com a medicação. Então, consegue a medicação gratuitamente? Sim, a medicação é gratuita. É um projeto que é do governo federal. Então, é o INCA que está envolvido e ele manda as medicações e algumas vezes com a parceria com a prefeitura. Através de que centro você acabou de citar, tem um endereço, né? Todas as unidades básicas de saúde, elas têm profissionais que foram capacitados e fazem os grupos. Todas as unidades, né? Então, eu acho que não existe desculpa para você, fumante, né, largar de fumar, porque a medicação é cara, né? Então, já se ela consegue gratuitamente, é uma maravilha, né? Dentro desse contexto, né? A pessoa tem que participar de um grupo, porque as pessoas ficam imaginando que só a medicação não vai funcionar, porque tem a parte psicológica. Então, ela tem que ter o acompanhamento, mas todos que precisarem da medicação é prescrito gratuitamente. Tudo bem. Celso, no caso, quais são os danos que o cigarro causa ao meio ambiente? Bom, são muitos os danos que o cigarro proporciona ao meio ambiente. A começar pelo plantio, né? O cultivo do tabaco, a planta tabaco, ela requer a aplicação de muitos inseticidas. Então, desde o agricultor que vai estar aplicando esses defensivos, até o meio ambiente como um todo, os peixes dos rios, porque vem a chuva, leva esses inseticidas e acaba afetando também toda a fauna, né, no caso dos rios. Na sequência, nós temos um gasto de madeira, ou seja, para se fazer a secagem das folhas em estufas. Então, geralmente o pessoal utiliza madeira de mata nativa. Além disso, o papel que é utilizado, né, para confecção, o processo de industrialização do tabaco também é madeira. Então, queimadas, o fumante ele desenvolve um comportamento de descarte das bitucas, os tocos de cigarro, de forma ele acaba descartando em qualquer lugar. E numa dessas, se estiver dirigindo à margem de uma rodovia, em um período de seca, provavelmente vai causar um grande incêndio. Nós temos números, né, dados estatísticos, que para cada 300 cigarros consumidos, uma árvore é destruída. Ou seja, então o indivíduo que fuma uma carteira de cigarro por dia, durante um mês, ele é responsável pelo corte de 2 árvores. Então é um número que, se a gente for fazendo contas, nós vamos chegar a um número extremamente alarmante com relação aos danos ao meio ambiente, né? Então, considerando aí as florestas, o cigarro, antes de trazer o malefício para o pulmão do ser humano, ele já traz
né? Aí um malefício, considerando as florestas aí em termos que é considerado o pulmão do mundo, né? Então faz mal para o pulmão do mundo também. É um devastador do meio ambiente também, né? Indiretamente, né? Você não tem consciência disso, né? No caso da UEM, quais são os trabalhos que ela tem realizado no combate ao tabagismo? Nós trabalhamos em duas frentes, a prevenção e o tratamento. O tratamento faz parte do mesmo programa que a doutora Darley já mencionou, né? Então está vinculado ao Instituto Nacional do Câncer, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal. E a prevenção nós trabalhamos com os escolares. Nós fazemos visita às escolas, levando informações relacionadas ao tabaco e orientando as crianças a desenvolver um trabalho com a gente, junto com os seus familiares, orientando essas pessoas a procurar, ou seja, o indivíduo que é fumante, a procurar ajuda nas unidades básicas de saúde para deixar o cigarro. E, é claro, conscientizando as crianças para jamais fazerem uso do tabaco, considerando também que ele é uma porta de entrada para outras drogas, né? Então a gente acaba entrando um pouco nessa seara também. E a partir de 2004 nós lançamos um programa que está repercutindo bastante. Nós estruturamos uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, onde nós lançamos o projeto Pare de Fumar Correndo. Então nós realizamos provas de atletismo associado a uma feira de saúde, onde nós incentivamos as pessoas a desenvolver um hábito de vida mais saudável e, além disso, as pessoas recebem, né, ou seja, são vários departamentos da universidade relacionados à área da saúde que vão para a praça oferecer serviços de esclarecimento sobre as questões relacionadas ao tabaco. Muito bem, agora a gente vai abrir um espaço, né, para a psicóloga clínica Michele Maimone no nosso bloco Saúde Mental, né, sobre o tema adoção. Michele, é comum se ouvir falar que os filhos adotados sempre dão problemas? Isso é mito ou é verdade? E nessa esteira de raciocínio você poderia nos dizer se filhos adotivos devem ser informados desde o princípio da adoção? Como poderemos saber quando é a hora certa de contar a verdade? Na verdade, existe muito tabu em relação ao tema da adoção. As pessoas acreditam que não devem contar para a criança que ela é adotada. Isso causa, sim, problemas para a criança. Se ela cresce num ambiente familiar, acreditando que ela é filha biológica daquele casal, quando ela descobrir que foi adotada, ela vai ser uma pessoa revoltada, não por ser adotada, mas pela mentira que ela viveu durante a vida inteira. Quando é guardado esse segredo na família, durante muito tempo, isso vem à tona, porque um dia isso aparece, né? A gente não usa máscara a vida inteira e não se mantém algo em segredo por todo o tempo. Essa criança vai se sentir traída por aqueles adultos que ela confiava. Sendo assim, eu acredito que nós devemos contar para a criança, desde pequenininha, que ela é adotada. E fazer disso uma coisa bonita, que ela é um filho do coração, um desejo daquele casal, porque filho não necessariamente precisa ser biológico. Uma outra coisa, todos os filhos dão problema, sejam biológicos, sejam adotados. Filhos adotados não dão mais problemas do que os filhos biológicos. É que educar realmente é um desafio árduo, né? E que é uma construção diária para os pais. Cada filho é de um jeito, tem um temperamento, uma personalidade, um caráter, e é isso que é complexo, mas também maravilhoso. Sendo assim, respondendo a sua pergunta, se não houver segredo, não haverá momento de revelação. Se nós contarmos sempre para a criança a verdade desde cedo, ela vai ser criada sabendo que ela foi adotada com naturalidade. Isso não causa trauma. O que causa trauma é mentira. Então vamos contar para a criança desde pequenininha que ela é adotada. E isso é algo muito bonito. Michele, eu agradeço a tua participação conosco hoje. Todos aqueles que tiverem alguma dúvida, né, poderão acessar o nosso e-mail, o nosso Facebook. Né? Todas as dúvidas que vocês tiverem é fácil de solucioná-las através desses contatos. Muito bem, eu quero agradecer, né, a participação, né, do biólogo Celso Conejeiro. Né? Foi muito interessante a participação da UEM. Parabéns pela UEM, pela participação ativa dentro desse contexto. Né? Eu que agradeço o espaço. Muito bem. Estamos terminando esse bloco. Agradecemos por enquanto a gentileza da tua atenção até o momento, né? E estaremos de volta logo, logo. Programa Saúde hoje, 12 anos com você.
Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho, só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, oferecendo a mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi, especializado em dermatologia e reconhecido pela Sociedade Brasileira Dermatológica, está pronto a atendê-lo, oferecendo o que há de mais moderno para cuidado da sua pele. A clínica dispõe de aparelhos a laser fracionado com CO2, indicado para o rejuvenescimento facial, melhorando o tônus da pele e promovendo uma remodelação do colágeno, além de tratamento para rugas, cicatrizes e estria no corpo. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2, fone 3262-1439. Bela Clínica, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. O tema em pauta agora nesse bloco é drogas. Temos o prazer de receber no nosso estúdio agora o conselheiro Carlos Bonfim, do Conselho Tutelar de Maringá e também educador social do Estado do Paraná. Seja bem-vindo, Carlos. Eu agradeço, inclusive, a presença tua aqui no nosso estúdio. É um prazer estar participando de mais um programa aqui, Saúde Hoje, um tema tão importante como esse relacionado a drogas. Muito bem. A gente vai voltar com a Darley agora, para ela nos dizer a respeito do crack. Hoje é um problema seríssimo, que nós enfrentamos. É uma droga que realmente se tornou uma epidemia, Darley. Sim, é uma droga que se tornou epidemia e isso fica bem claro, Eu trabalho no CAPES-AD, que em dezembro agora completa 10 anos, e em 94, 95, era 90% de alcoolistas, e 10% de outras drogas. Hoje é 95% de drogas, inclusive o crack, e 5% de alcoólatras. Então a gente vê que em pouco tempo como que Maringá reverteu essa situação, e aí se tornou uma epidemia o uso do crack, Um caso triste para Maringá, A gente vê, inclusive, esses usuários de drogas, é imprescindível como eles destroem a vida, Sim, é uma droga que destrói muito a vida, E se não forem tomadas medidas, de políticas públicas, logo a gente já existe Maringá, as ditas cracolândias, E isso então não vai ser uma realidade tão distante igual tem em São Paulo, no Rio.
Darley, na sua vivência diária, na tua clínica diária, né, quais são as drogas mais perigosas, né, e quais são os efeitos no psiquismo dos indivíduos? Eu penso assim, que todas as drogas são perigosas em relação àquela pessoa, mas tem as drogas que, é lógico que uma maconha não vai trazer tantas consequências e violências e furtos e roubo como um crack, né? Mas todas têm a sua especificidade. Então hoje a gente percebe que o crack é uma droga perigosa porque ela não só vai acabar matando a pessoa que usa, mas tem as violências por trás, seja violência doméstica, seja violência urbana, né? De uma maneira geral, assim, o uso de drogas, elas trazem problemas seríssimos para o comportamento social do indivíduo, né? Sim, tanto porque eles acabam deixando de trabalhar, acabam abandonando, né, os seus familiares, algumas vezes se envolvendo em situações, né, perigosas, como violência, como um assalto, e às vezes se tornando própria violência, né, dentro de casa. E sem falar que é aquilo que a gente ouve toda hora, né? Todo usuário de droga em algum momento vai colocar a sua vida em risco, seja ligado a cobranças, ao tráfico, ou seja a morte em si mesmo pelas doenças que o crack causa, né? Bom, no caso, né, como é que é feito o tratamento dos usuários de droga? Muitas vezes é necessário a internação ou não? Às vezes sim, às vezes não. Tudo vai depender de um contexto. É a gravidade da dependência, o suporte familiar e o local de tratamento. Então, assim, eu trabalho no Centro, né, de Atenção Psicossocial Álcool e Droga, que são políticas públicas federais para o tratamento, né, do crack, que tem a Secretaria de Saúde também envolvida, que também, por ser uma droga que tem a parte biológica, a parte social e a parte psíquica, então tem que ter vários profissionais para fazer o tratamento. Novamente, só a medicação ela ajuda, mas não dá conta. Tem que ter a psicoterapia, tem que ter outros profissionais envolvidos no tratamento. No caso, Marco Aurélio, com relação, por exemplo, ao uso de drogas, né? Existe o risco de contaminação, de transmissão de doenças? Hoje, talvez a grande preocupação que nós temos, em termos de saúde pública, é a possibilidade dessas doenças virem de uma forma, às vezes, silenciosa, uma forma bem traiçoeira. Hoje já é ciente que, por exemplo, quando você for doar um sangue num banco de sangue, você tem chama um questionário de autoexclusão, né? É aquela pessoa que chega onde ele está no anonimato ainda e ali ele escreve no questionário de que ele faz uso de droga. Se ele faz uso de droga, automaticamente o sangue dele já é excluso pelo risco que ele tem hoje de estar infectado, às vezes de uma maneira silenciosa. Então, muitas vezes, existem situações que os testes ainda não detectam as doenças, a pessoa já está infectada, e existe a possibilidade também da pessoa ter a doença e ela ainda não ter manifestação clínica nenhuma. E a gente conseguir detectar isso, às vezes, através dos exames ou alguns testes. Talvez as doenças mais preocupantes hoje, o pessoal pensa muito em AIDS, mas talvez a maior preocupação hoje seja a hepatite B e hepatite C, né? Quando ela entra na fase de cronificação, é terrível o termo de tratamento. Inclusive, nós tivemos um comentário do Dr. Celso Barreto, que usuários de drogas, geralmente, eles utilizam a seringa, né, para tirar né, fazer a injeção. Muitas vezes tem o sangue e nesse caso, geralmente, eles emprestam essa seringa para outros usuários, né, e há a contaminação, transferência do sangue de um para o outro, adquirindo doenças sexualmente transmissíveis, né. Até porque se a gente, né, pensar, quem está anestesiado pelas drogas não vai lembrar de colocar camisinha, né? Então o risco das doenças sexualmente transmissíveis é grande, né? Pelo uso, tanto o uso indevido de seringas, como também pela própria relação sexual. Sexual em si, sem o cuidado adequado, né? Porque quando as pessoas fumam o crack, elas às vezes queimam a boca e isso tem, né, secreção, tem sangue que pode ser também um foco de transmissão. Carlos, com relação ao uso de substâncias psicoativas por adolescentes e crianças, né, existe algum programa, no caso, programas que atendem esses pacientes? Existe hoje o CAPSI, né, que foi o ano passado, ele foi implementado em Maringá, né, e vem realizando um trabalho muito importante, não só com criança e adolescente, né, que fazem uso de substâncias psicoativas, né, qualquer uma delas, mas também com familiares, né, existe grupo de famílias que vão até o CAPSI, né, pelo Conselho Tutelar aplica a medida, essas famílias são obrigadas a participar desses grupos. E as crianças e adolescentes também. Então eles fazem esse trabalho, né, de resgate da autoridade familiar,
né, de como fazer essa intervenção da família com essas crianças e adolescentes, além de ter a psiquiatra, né, ter a terapia ocupacional, ter um trabalho sendo feito dentro do CAPSI, né, com essas crianças e adolescentes. Eu gostaria que você definisse para nós o que é o CAPSI. É o Centro de Atendimento Psicossocial para a Infância, né? Existe o CAPS-AD, que é para os adultos, né, onde também a gente tem encaminhado alguns familiares, também fazem uso de alguma substância psicoativa, e também o CAPSI faz mais essa intervenção com a criança e com o adolescente. Carlos, a quem a família pode recorrer quando um paciente usuário está em surto pelo uso de drogas? Essa questão de surto, né, a família ela pode estar entrando em contato com o SAMU, né, no 192, né, o SAMU ele atende as situações de surto e encaminha emergencialmente para emergência psiquiátrica no Hospital Municipal, né, que é feito existe um atendimento, né, para dependente químico lá, mas nessa situação de surto, nessa situação inicial, né, que pode ocorrer dentro da casa dos familiares, né. Então a família pode acionar, né, ele vai permanecer por um tempo, até porque lá não é um local de permanência, né, de dependente químico, né, é só em situações de surtos que ela pode acionar esse serviço. No caso de atendimento de adultos, né, no caso da população de uma maneira geral, né, como é que ela pode recorrer? Existe o CAPS-AD. O CAPS-AD é um serviço especializado, né, é a porta de entrada para atender adultos que fazem uso de drogas. Né. Existe também emergência também em casos de surto, né, de surto de uso disfuncional, né, de drogas, principalmente muitas pessoas que permanecem nas ruas de Maringá, né, que são moradores em situação de rua, né, tem no primeiro momento sendo encaminhado para emergência psiquiátrica. O Conselho Tutelar tem atendido algumas gestantes, né, que permanecem no centro da cidade, grávidas, né, tem ali o nascituro, existe uma vida, né, ali que corre risco também, né, e a gente tem feito uma intervenção no sentido de encaminhar essas gestantes para emergência psiquiátrica para poder dar uma proteção integral para esse nascituro que pode ter consequência no seu nascimento, né, com o uso disfuncional de drogas feito pela mãe. Darley, as suas considerações finais. Então, só lembrando a população, né, que tem os tratamentos públicos, né, que eu trabalho no CAPS-AD, que o telefone é 3901-2300, que funciona das 7 da manhã às 10 da noite, então as pessoas podem fazer o tratamento e trabalhar normalmente, né, e que é oferecido também o tratamento para os familiares. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, eu quero agradecer a participação de todos, da Darley, do Marco Aurélio, gastroenterologista, do Carlos Bonfim, conselheiro. Foi muito interessante e frutífera as informações que vocês nos deram, né? Eu acho que foi interessante para a nossa comunidade como um todo, né? Estamos terminando o nosso programa, agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde Hoje, 12 anos com você.